Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um Sem Edição. Muito bem, são 21 horas. Hoje é segunda-feira, 30 de maio, dia de Reinaldo Azevedo aqui no Sem Edição. Reinaldo, como vai? Às 9 em ponto. É, você viu dessa vez? Em cima. Em Tudo cima. Bem? Quer ser ministro? Olha... Tá Muito feio. bem, lembrando que estamos ao vivo no Facebook e no site de Veja, e você pode mandar o seu comentário, a sua pergunta com a hashtag TVeja pelo Twitter ou pelo Facebook, que eu repasso aqui para o Reinaldo Azevedo. Bom, Reinaldo, há instantes caiu mais um ministro do governo interino, Michel Temer, o gravador de Sérgio Machado, ex-dirigente da Petrobras, continua fazendo vítimas. Gravador-geral da União. Dessa Continua vez, fazendo vítimas. Fabiano Silveira, da Controladoria Geral da União. Agora, Reinaldo, você escreveu, você comentou, e eu pediria que você comentasse também aqui para os nossos internautas, os nossos telespectadores, há uma diferença entre a queda do Romero Jucá e a queda do Fabiano Silveira, ambos flagrados ali, ambos gravados, vamos usar esse termo, né? Pelo Sérgio Machado. Isso, exatamente. Há uma diferença. Começo a falar da diferença e depois quero falar até do conjunto das gravações. Então vamos à diferença. Romero Jucá, ministro do Planejamento, na conversa, a vida antes dele ser ministro, que fique claro, dá a entender, ainda que não explicitamente, mas a gente entende, não fala explicitamente, mas a gente entende, que sim, caso Michel Temer se torne presidente, vai dar para ajeitar alguma coisa ali. Ajeitar o quê? Não daria para ajeitar nada, a gente sabe, né? Insisto, para ajeitar as coisas seria preciso ajeitar com todos os procuradores, especialmente com o Dallagnol, que me parece uma pessoa super cheia de jeito, não é isso? Com o Sérgio Moro e com o Rodrigo Janot. Então, ajeitar o quê? Nada. Mas falou, acho incompatível com a permanência no cargo. Agora, no caso desse Fabiano Silveira, aí, rapaz, aí realmente estamos diante da mais absoluta escandalização do nada. Assim, é a escola base da política, as fitas desse cara, desse Sérgio Machado. Por quê? Ele estava conversando com o Renan Calheiros e com o próprio Machado, que sabia que estava fazendo a gravação. A um ele diz, olha, espera a Procuradoria dar um parecer e depois você recorre. Não adianta recorrer antes, porque é pior. O que há de errado nisso? O que há de criminoso nisso? A outra ele diz, vai lá, se explica para o relator. O que também é regular, eu posso ir lá tentar dar as minhas explicações, já que eu estou sendo investigado. Não há nada, não há crime, não há tentativa de obstrução, não há, nem mesmo, como se está dizendo, acho que talvez até a nossa Veja esteja dizendo isso, críticas à operação. Não tem crítica. Está falando, está dando dica. Mas atenção, não está dando nenhuma dica ilegal. Não é que ela diga assim, vai lá e falsifica a assinatura, que aí tudo bem. Vai lá e frauda. Não! Espera a Procuradoria se pronunciar e depois você se pronuncia. Não é? Porque se você falar antes, eles podem pegar isso aqui contra você. Olha, vai lá... Insisto, não há nada. Agora, as fitas... E eu quero dizer o seguinte, e as gravações do Sérgio Machado, de maneira geral, não há advogado neste mundo... que consiga provar onde está o crime ali. Em nenhum lugar. Né? Agora, há inconveniências políticas, aí sim. Então, insisto, há uma inconveniência política em o Romero Jucá, tendo tido aquela conversa, depois ser ministro. Não é? Romero Jucá, Renan Calheiros dizendo que é preciso rever esse negócio de delação premiada. E daí? Eu também acho que é preciso rever esse negócio de delação premiada. Certamente eu não quero rever como o Renan, ele quer rever uma coisa, eu quero rever outra. Mas eu também acho que é preciso disciplinar. Qual é o crime em dizer isso? Agora, para se rever a questão da delação premiada, é preciso ter, quando menos, um projeto de lei. Porque a delação premiada está num projeto, é uma lei da delação premiada. Então você vai ter que encaminhar, você vai ter que debater no Congresso, é o Congresso que vai definir isso. Né? Então não tem nada, tem conversas. Veja só, se eu estou com um gravador e estou de má fé, eu consigo transformar qualquer santo em capeta. A verdade é essa. Eu detestaria que gravasse as minhas conversas privadas na minha casa com os meus amigos. Eu talvez não saísse, não parecesse uma pessoa tão interessante quanto eu sou. Porque quando você está com seus amigos, não porque eu cometa crime, não é isso não.
Acontece quando você está numa conversa privada, você diz coisas, especula, fica irritado, não sei o quê, faz piada infeliz. É da vida. É da vida. Ninguém é santo o tempo inteiro quando está ali, né? Como diria Caetano Veloso, que me adora, de perto ninguém é normal. Né? Agora, não, mas são assuntos de natureza pública. Ok, são assuntos de natureza pública. Logo, se são assuntos de natureza pública, é preciso que haja algum crime de natureza pública para que essas coisas tenham relevância. Qual é o crime de natureza pública que é ali? Atenção, hein? Em todas as conversas, inclusive a do Sarney, né? Do Nosferatu do Maranhão. O que o Sarney falou? Deixa que eu resolvo. Não, faz o seguinte, não põe advogado no meio, eu vou tentar te livrar da vara do Sérgio Moro. Como? Como que o Sarney conseguiria livrar o Sérgio Machado, o Sérgio Moro? O Sérgio Machado não tem foro especial. Tá certo? Logo, vai para o Sérgio Moro. Que grau de interferência tem Sarney com o Sérgio Moro? Qual? Entendeu? Não, mas depois ele poderia ter no Tribunal de Justiça. Bom, mas aí, depois de condenado, eventualmente, sei lá, né? Não tem nada a ver com Lava Jato em si. Então, o que me parece, Silvio, é o seguinte. Lançou-se uma operação preventiva. Quem? Eu acho que é gente da Lava Jato. Só pode ser, é lógica, elementar. Lançou-se uma operação preventiva para blindar a Lava Jato. Alguém botou na cabeça ali, um ou mais, que haveria o risco de o governo Temer interferir na Lava Jato. Então vamos fazer o seguinte, porque note, os vazamentos são absolutamente selecionados. São vazamentos selecionados para pegar auxiliares do Michel Temer. Um a um. Pega aqui, pega ali. Então, assim, Renan Calheiros vai ser importante no Senado? Vai. No impeachment? Vai. Então, pimba no Renan Calheiros. Romero Jucá é um homem importante, foi um homem importante na articulação do impeachment, é um homem importante do governo Michel Temer? Então, vai no Jucá. O ministro da Transparência também é um homem importante, então vai no ministro da Transparência. Então, o que parece é que se pegou assim, está se fazendo um vazamento organizado, absolutamente seletivo, direitinho, para deixar claro que ninguém toca na Lava Jato, que a Lava Jato está assim, mas ela já era intocável. Ninguém ia tocar. Agora, então, ela pode, inclusive, cometer ilegalidades que ninguém terá coragem de apontar. Se cometer, fala, não, Lava Jato, pelo amor de Deus. Se a Lava Jato sair por aí estapeando criança, tem que deixar. Né? Era uma desnecessidade fazer isso, porque a Lava Jato não estava sob ameaça, e aí a gente está começando a caminhar num terreno pantanoso. O que eu quero dizer com isso? A afastada, né, vamos até antecipar, desculpa antecipar a sua pauta, mas a afastada deu uma entrevista à Folha de São Paulo no fim de semana. Eu acho que eu e todo mundo que leu entendeu qual é a pauta da afastada, né? Caso ela volte para o terceiro mandato, como eu estou brincando. Eu entendi. As diretrizes econômicas do terceiro governo de Dilma Rousseff. Terceiro governo de Dilma Rousseff. Gastar mais, que ela deixou claro que ela é contra o corte de gastos. E até, como que ela disse, fazer qualquer coisa, a gente fazer qualquer coisa para evitar corte na saúde e na educação. Qualquer coisa em governo não existe, né? Então, é gastar mais. Você já está respondendo a pergunta do Rubem Filho, que está nos acompanhando. Então, Rubem, é gastar mais, aumentar imposto, ela quer criar a CPMF, e controlar a mídia. Essa é a proposta de governo da Dilma. Né? Quantas pessoas ela conseguiria regimentar no Congresso com essa pauta? Não sei. Né? Acho que não vai ser muita gente. Então, assim, você tem um governo... Você tem hoje, a verdade, eu botei isso no blog hoje, você tem 3 polos de poder no país. Você tem um polo de poder, que é o polo de poder oficial, que é o Michel Temer, né? Sem dúvida nenhuma, e o PMDB, e não sei o quê, né? Que estão com a máquina oficial na mão. Você tem um polo de poder ainda, que é o PT. A gente viu do que eles são capazes agora com o ministro da Transparência, né? Toda essa gente que ficou entregando cargo, lavando o chão, tudo petista, tudo petista. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, Reinaldo. Então, tem uma... Mas só para concluir, e o terceiro foco de poder, que é a própria Lava Jato. Que você veja, a Lava Jato pauta a política brasileira e ela vai para o topo da política brasileira a hora que ela quiser. É evidente que essas fitas do Sérgio Machado foram entregues à Lava Jato. E é evidente que o vazamento está saindo da Lava Jato. Não é? Então,
Eles pautam. Agora eles decidem quem vai, quem fica, quem sai, quem não sai. Quem não... Então você tem esses 3 polos de poder, só que nada disso contribui para institucionalizar o poder. Né? Eu estou dizendo isso, está querendo paralisar a Lava Jato? Eu não. Eu quero que ela continue. Agora, eu quero que ela continue dentro dos limites das instituições. Esse vazamento dessa forma, um vazamento que incrimina pessoas com crime nenhum, porque eu não tenho dúvida que com isso que veio a público não vai ter denúncia nenhuma da Procuradoria. Qual denúncia? Chama o Janot, vamos perguntar para o Janot. Seu Janot, o senhor quer acusar o seu Romero Jucá nesse caso das fitas? Eu estou falando do caso das fitas. O senhor quer acusar o seu Romero Jucá, o seu Renan Calheiro, o seu José Sarney e o senhor Fabiano Silveira de quê, Silvio? De quê? Senhores advogados que me ouvem, de quê? Desafio um advogado, ler aqui e dizer, Reinaldo, o crime está aqui. Onde? Não está. Não tem. É fofoca? É conversa mole? É, puxa vida, olha só o que eles estão fazendo. Oh, meu Deus, precisamos fazer alguma coisa. Sim, precisamos fazer alguma coisa. Mas o quê? Nada. Tem que fazer. Né? Então, assim, é jogar uma crise artificial no meio de um bololô de crises gerais. Né? Se alguém acha que esse é um bom caminho, nós veremos certamente que não é. Nós veremos certamente que não é. E para esgotar o assunto Fabiano Silveira, Reinaldo, até na saída dele do Jucá, parece que a situação foi diferente. Foi. Ele aparentemente quis sair, ele quis ir embora. Sim, o Temer sim. teria avalizado a permanência dele no cargo, mas por conta disso que você comentou há pouco, dessa pressão nas regionais, né, de servidores entregando o cargo e tal, ele teria decidido sair. Romero Jucá, no Palácio do Planalto, o entendimento é que a situação dele era complicada. É, né? porque eram coisas diferentes mesmo, né? Eram coisas diferentes mesmo. Insisto, o caso do Romero Jucá, o Romero Jucá havia ali uma sugestão de que ele pudesse fazer gestões em algum nível do poder para segurar a Lava Jato. No caso desse rapaz, não. Do Fabiano Silveira, não é nada disso. Não é nada disso. Ele está dando 2 conselhos e os 2 conselhos absolutamente dentro da lei. Não está falando nada de estranho. Né? Agora, as regionais do Ministério da Transparência, o sindicato dos petistas, foi lá porque a gente sabe que petista é uma gente muito moralista, é uma gente que realmente gosta de um governo correto, é uma gente que quando toma as estatais não rouba, né? Não protege companheiros. Enfim, o PT só se tornou esse monumento moral porque é muito, né, estrito ali no cumprimento dos princípios da ética. Tenha santa paciência, vai. Olha, isso chega a dar preguiça, né, e uma certa indignação. Bom, Reinaldo, também hoje a Polícia Federal disparou uma operação lá em Minas Gerais e foi preso o Nárcio Rodrigues, ex-deputado do PSDB e, sobretudo, um ex-secretário no governo Antônio Anastasia. Antônio Anastasia, antes de qualquer coisa, é importante a gente dizer, foi e é o relator do impeachment no Senado. Bom, do Nárcio seria suspeito de desvio de recursos numa autarquia, um órgão de nome absolutamente enorme. Eu vou ler exatamente aqui. Centro Internacional de Educação, Capacitação, Pesquisa Aplicada em Águas, em Frutal, no Triângulo Mineiro. UFA, tal da HidroEx. Isso, Que tem por trás aí. Para começo de conversa, tem que começar a fazer esse nome de estatal mais curto. Dificulta, tem que ler, não tem como decorar. E tal, uma coisa curtinha ali. Tá, 3 nomes, tá bom. Olha, não quero aqui ficar exercendo teorias conspiratórias, mas é evidente que, veja, você tem numa ponta, aparece denúncia, vai pegando cada um dos homens fortes do Temer. Nesse caso, você pega um dos principais aliados do relator do impeachment no Senado, né? A partir de uma investigação do Ministério Público Estadual. Ministério Público Estadual em Minas, que não é segredo para ninguém que existem muitos companheiros ali. Né? E um governador absolutamente com a corda no pescoço. Governador com a corda no pescoço, né? Que é o seu Fernando Pimentel. Operação Acrônimo Mordendo. Operação Acrônimo Mordendo, esta operação que não é estadual, é federal.
Então, não dá para ignorar essas coisas, né? Tanto é que a pauta já veio pronta e já está em todos os lugares, né? Porque o filho do Nárcio é deputado e votou pelo impeachment. E votou pelo impeachment em nome do meu pai, né? Então, assim, hoje já está em todo lugar, né? Deputado que votou pelo impeachment em nome do pai do deputado que votou pelo impeachment foi preso, tá? Preso para averiguação. Vamos ver se as coisas se confirmam contra ele. Se for só uma prisão para averiguação, para mover os tanques ali, para queimar um pouco o Anastasia, que há um trabalho deliberado também, a gente sabe disso, de tentar descaracterizar e de tentar dar um downgrade na gestão do Anastasia em Minas. Na linha assim, o senhor não pode ser o relator do impeachment porque o senhor fez uma péssima gestão em Minas Gerais, uma gestão que está sob investigação. O PT chegou até a dizer que ele pedalou, que ele pedalou, gestão, né? Enfim, a máquina, não estou dizendo que seja o caso, mas também não dá para ignorar, né? A máquina de sujar reputações do PT é uma coisa estupenda. A única máquina que eles têm melhor do que essa é a de limpar reputações, porque também o sujeito pode ser sujo quanto for. Quando se junta com eles, vira santo. A gente viu várias pessoas serem convertidas em santas, não é isso? A partir do momento que fizeram acordo com o petismo, né? Elas eram uns demônios, faz acordo com o petismo, vira santo. Foi o caso do Sarney, foi o caso do Paulo Maluf, foi o caso do Delfim Neto. Todas as pessoas que o PT detestava, quando passaram a apoiar o PT, a fazer acordo com o PT, passam a condição de santas. Então é isso, é uma máquina de lavar reputações e uma máquina de sujar reputações, né? Então precisa ver com muito cuidado, não estou atestando nada, não sei, não vi o caso, não analisei. Pode ser que seja mesmo e que tem que prender, e se estiver errado, cana. E nem por isso a Dilma deixou de cometer crime de responsabilidade, que fique claro, né? Porque um pouco na cabeça dos petistas é isso, se eu provar que tem mais um monte de criminoso à volta, o meu crime então desaparece. Não. Você só deixa de ser, você só passa a ter companhias no crime, mas o seu crime continua lá, né? Não desaparece. Bom, então vamos para o terceiro tema da nossa conversa, Reinaldo Azevedo, e aí eu já vou embarcar na sequência até a pergunta do Marcelo Pires. Hoje, o senhor Pedro Correia, esse é um decano na arte da corrupção, né? Que coisa, não tem vocação, não. Nossa, esse tem, né? É uma coisa bom, bonita. Ele que é ex-deputado federal, né? ex-presidente do Partido Progressista, teve o mandato cassado por causa do mensalão, foi preso por causa do mensalão, condenado, foi preso por causa da Lava Jato. Bom, chega, já o currículo, né, a ficha corrida já foi dada. Num dos depoimentos dele às autoridades, ele diz que, o mensalão e o petrolão eram indissociáveis, correram juntos, serviram para a mesma prática e o mesmo efeito. E 2, o ex-presidente Lula sabia de tudo o que acontecia. Que injustiça, você acha que eu sabia? Imagina. Olha, aliás, a notícia mais importante do dia, tratada, no meu entendimento, tratada ali como coisa de rodapé, isso sim, muito mais importante do que caso de Fabiano Silveira, o que quer que seja. Comprovado uma tese que há muito tempo nessa Veja nós já escrevemos e já deixamos claro, e eu no blog, e você nas páginas de política de Veja, em todo lugar, não há diferença entre mensalão e petrolão, é tudo uma coisa só, é um esquema só. A única diferença, se tem, quer dizer, é porque o epicentro do petrolão foi a Petrobras, foi ali um ponto de irradiação da corrupção e da captação de dinheiro. Agora, o modus operandi, o mecanismo, a forma é a mesma. Fazer o quê? Eu tenho o bem público aqui, eu tenho a empresa estatal, eu tenho o órgão de administração direta, eu tenho ali gente que vai ter que fazer negócio e tal, e eu vou cobrar propina. E vai ter intermediários para fazer isso. E esse dinheiro vai, parte para ladrões privados, parte para partido. Para manter o quê? A base aliada unida, que é o que ele está dizendo, né? Então ele diz, não, o petrolão e o mensalão, uma coisa só, né? Provavelmente ele foi condenado pelo aquilo que se chamou mensalão, mas ele também operava o petrolão. E veja, e não é que ele parou de operar por isso, ele continuou, quer dizer, então eu acho bonito isso, uma coisa de vocação mesmo, assim, não é o cara que é bandido acidentalmente, né? Ele tem um dom, ele tem um dom para isso. Não, até os personagens são os mesmos, né? Os personagens são os mesmos, o Zé Dirceu está no meio. Vacari, do tesoureiro. E aí ele deixa claro que, e tem uma acusação grave ali, né? Que ele fala que, lembra aquele conselho político que o Lula fez? Não era o conselhão lá, tá, gente? O conselho político era uma coisa mais restrita. Que era o quê? O Lula,
O Zé Dirceu, o Palocci, lá no começo, e os presidentes dos partidos. Né? E ali, segundo ele, fazia o quê? Olha, tem um tal desafio. Tá difícil, hein? Tá difícil. Se eu não tiver como. Como é o quê? Precisa de dinheiro, né? Então, aí o Lula passava a ordem para o Zé Dirceu, segundo ele, e o Zé Dirceu ia lá para os chefes das estatais e dizia, é para soltar grana para tal partido. E ele diz, era propina, sim. E o Lula sabia de tudo. Aí, a velha história, né, Silvio? O direito, na área penal, recusa a chamada responsabilização objetiva, né? Então, assim, não é porque eu sou... Digamos, você é meu chefe, eu cometo um crime. Bom, se eu cometo um crime dentro da empresa, você é meu chefe, então a culpa é sua, pronto, você que manda. Não, mas peraí, na área penal não dá para ser assim. Então não dá para dizer, em tese, dizer assim, não, olha, tinha petista fazendo mensalão, petrolão. Não é porque o Lula era o chefe do PT que ele sabia. Muito bem. Agora vamos à questão. Será que uma coisa dessa dimensão conseguiria acontecer no PT sem o Lula saber? Nós cobrimos política há muito tempo, né? Eu há mais tempo, porque eu sou mais velhinho do que o senhor. Não né? tanto. Bastante. Alguma vez aconteceu no PT sem que o Lula soubesse? O Lula não chega aqui em São Paulo e diz assim, Marta, você não é mais candidata, não. O candidato é o Haddad. E vocês todos que apoiam a Marta, podem ir lá apoiar o Haddad, que a Marta deixou a coitada lá sem ninguém, não é isso? Ninguém mais apoia a Marta, acabou, tudo Haddad. Bom, fez isso na Presidente da República, não tem candidato. A candidata é a formiga atômica aqui, com o capacete, a Dilma. Né? Ela vai ser a candidata. Acabou. Enfim, e não tem conversa. Quer dizer, ele decide o candidato de Cabrobó da Serra. Não há decisão. Então você acha que você tem um esquema de cooptação dessa magnitude, azeitado dessa maneira, que precisa funcionar como um relógio, porque você imagina as brigas internas. Você imagina aquele bando de ave de rapina a hora de disputar os bilhões da Petrobras, a pauleira que não era. Quem dá murro na mesa, filho? Assim, então, o Lula saber o que aconteceu, eu não estou fazendo uma acusação, eu estou dizendo que é da natureza da coisa. Não tem como. Então fulano de tal decidiu. Então o Paulinho, né? O Paulinho lá decidia na Petrobras. O outro, o Duque, decidia. Mas ele se reportava a quem? Se reportava ao Zé Dirceu? Não, ainda que fosse ao Zé Dirceu também, mas se reportava ao Lula. É evidente. Então, é por isso que onde quer que a gente vá, as pessoas perguntam, quando o Lula vai ser preso? O Lula vai ser... Essa é a pergunta do Marcelo Pires. Isso. Por que está demorando tanto para o Lula ser preso? Porque, veja, Marcelo, está demorando, primeiro que há uma certa preguiça da Procuradoria em matéria de Lula. E isso eu estou dizendo faz tempo, e vou dizer sim. Por que eu digo isso? Pelo menos para denunciar o rapaz. Né? Vem cá. Não tem delação premiada do Fernando Baiano dizendo que o Lula atuou assim naquela história do navio sonda? Sim. E que acabou resultando no perdão do empréstimo do PT? Tem. Não tem o Nestor Cerveró falando a mesma coisa? Tem. Não tem o seu Salim Chaim, que foi quem emprestou dinheiro, falando a mesma coisa? Tem. Não tem o seu Fernando Bulay admitindo que ele foi laranja do empréstimo? Só nesse caso, eu tenho 4 testemunhos. Tudo bem, o Bulay não põe o Lula diretamente na história, mas ele admite que foi laranja. Os outros 3 põem o Lula no centro da coisa. E cadê? Cadê a denúncia contra... Cadê o inquérito, ao menos, nesse caso? Inquérito, ao menos. Porque nesse caso não tem. Inquérito envolvendo o Lula. Mas isso já é caso para denúncia. Né? Não tem. Então, há um... Né? Aí tem todas as outras coisas, algumas coisas infinitamente menos graves. Desculpa, a história do sítio lá, das empreiteiras, da Odebrecht e da OAS, é muito menos grave que isso. Não estou dizendo que seja bonito. Ou do apartamento. Bonito não é, mas menos grave. Ou não? Sem dúvida. Atenção, queridos, 1 bilhão e 600 milhões foi o contrato do navio sonda. 60 milhões foi o empréstimo que o PT fez e não pagou. Foi feito de 12 e já tinha chegado a 60.
não é? E não tem nem inquérito. Então, claro, você vai ter de ter a prova, você só prende com prova, você, né? Se bem que é preventivo ultimamente, não, né? Mas você vai ter que ter a prova e tudo mais. Agora, é normal que as pessoas perguntem, então por que tanta gente presa? E quando eu olho para aquele que a lógica elementar indica ser o chefe, não está preso, né? E, na verdade, a situação dele é infinitamente menos grave do que a de qualquer outro. Porque é óbvio que as pessoas sabem que nada disso aconteceria sem o conhecimento dele. Aí os advogados que assistem, sim, queridos, eu sei que você não vai prender ninguém com base naquilo que é óbvio, sem ter a prova. Eu sei disso. Eu só estou dizendo que as pessoas têm todo o direito de perguntar e que a pergunta delas não é ilógica, a pergunta delas não é estúpida, a pergunta delas faz sentido. Tá certo? Porque, de fato, não aconteceria. Não creio que aconteceria. E todo mundo, inclusive no PT, sabe que não. Sabe que ele manda. E todo mundo sabe que o Lula manda e gosta de mandar. E acabou. E quem é seu subordinado é bom que obedeça. Porque senão ele destrói. Sempre foi assim, desde que era sindicalista. Né? Reinaldo, nós ainda temos alguns minutinhos e eu queria tratar com você de um assunto para lá de delicado ocorrido no Rio de Janeiro, né? Essa jovem de 16 anos que teria sido vítima de um estupro coletivo. Hoje a delegada disse que sim, que houve estupro, mas há uma série de questões aí que você tem tratado. 2 dos 6 supostos agressores já foram capturados. Isso. Olha aqui, vamos lá. São várias questões, eu vou escrever a respeito, ainda não escrevi, um pouco porque esse assunto, além de ser chocante, é muito irritante em muitos dos seus aspectos. A primeira coisa que eu acho que tem que ficar claro é o seguinte: se houve estupro, estupradores são eles, não somos nós. Essa história de que o Brasil é um país de estupradores, eu insisto nisso, ou então que a culpa é de todos nós. Uma ova, a culpa é de quem estuprou. Minha não é. E eu não acho que exista, como eu tenho visto por aí, a cultura do estupro no Brasil. Eu vi um texto, acho que se não me engano, da ministra Carmen Lúcia, indignada, dizendo porque nós, mulheres... Eu acho muito ruim quando aparece texto assim, porque quando você escreve nós, mulheres, o contrário do nós, mulheres, são eles, homens. Desculpa, eu não sou estuprador. Eu não sou estuprador, não tenho tendência a ser estuprador, não condescendo com o estupro. E insisto, não acho que o Brasil seja um país simpático ao estupro, em absoluto. Não vejo isso, tá certo? Então, primeira coisa. Segunda coisa, o que aconteceu ali foi um caso flagrante de desrespeito às mulheres. Digamos que sim, mas eu pergunto, naquela favela, os outros direitos são respeitados? São só os direitos das mulheres que não são respeitados ali? Eu acho que também não se respeitam os direitos dos homens, dos jovens, das crianças, dos trabalhadores, de ninguém. Lugar em que o narcotráfico comanda, não se respeita o direito de ninguém. Terceira questão, é preciso ver 33 pessoas estuprando uma mulher, será que ela sobrevive a 33 estupros? Como é que ela contou esses 33? Foi um revezamento, porque no quarto, na foto que saiu do quarto, eu não vi o vídeo, eu não tenho estômago para isso, mas consta que não há sangramento. Não vi, não verei, tá certo? Não cabem 33 pessoas na foto do quarto que saiu ali. Foi um revezamento, foi... Então, vejam só, o fato de ter havido, ainda que tenha havido estupro, não quer dizer que as circunstâncias não tenham de ser devidamente estabelecidas, em primeiro lugar, que se punam os estupradores, em tendo havido estupro, parece que sim. A legislação brasileira sobre estupro é uma legislação que precisa ser pensada, porque houve sim uma explosão, acho que de 2009 para cá, no número de estupros, porque há estupros que não são estupros. É uma mudança na lei, né? Uma mudança na lei. Então, por exemplo... Lei 12.015. Se você... Um homem que force uma mulher a um ato libidinoso,
num transporte coletivo, são casos frequentes, a depender do que fica caracterizado ali, você pode acusar estupro. Sem ser, na minha opinião. Atenção, quando eu digo sem ser, não quer dizer que não seja grave. Porque dá 30 anos de cadeia para esse vagabundo dê. O problema não é esse. Só estou dizendo que o estupro compreende um grau de violência que é preciso que se considere. Né? No mais das vezes, o estupro, o prazer do estuprador, a esfera psicológica, está na resistência da vítima. Estupradores, no geral, não gostam de vítimas dopadas. Não é aí que a coisa funciona. Um estuprador costuma... Não quer dizer que o médico lá não tenha praticado. Estou dizendo que, no geral. Então, é preciso se estabelecer... Em primeiro lugar, estabelecer as circunstâncias, né, claras, né, disso. Agora, estabelecido que se punam os estupradores. Agora, eu quero ver o que vai acontecer se nos 33 tiver pelo menos uns 10 menores. E aí? Esta questão está sendo vista pela ótica do gênero. Eu quero ver isso que aconteceu pela ótica do crime cometido. Isso não foi um crime de gênero. Não é um crime de gênero. Não foi um crime contra a mulher. Foi um crime contra uma moça que foi estuprada. Por 5, 10, 33, sei lá. Todos eles têm de ser punidos. O fato disso ter acontecido não quer dizer que o Brasil condescenda com isso. O que me irrita é dizer assim, este é um país em que as pessoas são coniventes. Quem é conivente com o estupro? Caramba. Quem é conivente com o estupro? Eu não sou. Aliás, se tiver menor lá, eu quero que o menor tenha a mesma pena do maior. E não vai ter. Não vai. Não vai ter. Porque se tiver o cara lá com 17 anos e meio, ele vai ficar no máximo internado, quanto? 3 anos. É o ECA. O ECA. E aí, então, eu quero ver essa gente que faz a militância de gênero, como é que vai se comportar em relação ao ECA. E aí? Aí nós vamos discutir a revisão da maioridade penal ou não? Não, porque discutir maioridade penal é coisa da direita. Aí eles não querem. Botaram o carimbo que é coisa da direita, e aí eles não querem discutir. Né? E a chance de haver menores, entendo a vida 33, é gigantesca. Um deles ali tem 18, acabou de fazer 18. Não é? O problema é que, quer ver, está começando a ver uma politização, manifestação lá na porta do Supremo. Era contra o estupro e contra o Temer. Por quê? Por que contra o estupro e contra o Temer? Que tipo de associação? Eu lembro que as associações feministas, mundo afora... Vem cá, você quer ver? Houve uma série de estupros na Alemanha praticados por imigrantes. A imprensa politicamente correta internacional escondeu esses casos. Porque aí na hierarquia do politicamente correto, ser um imigrante muçulmano entrando na Alemanha era uma condição superior a ser uma mulher estuprada. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, Silvio. Vamos parar de militar em torno de causas abstratas, e passar a militar em favor das pessoas. Uma garota foi estuprada por sei lá quantos. Esses sei lá quantos têm de ser punidos. A sociedade brasileira está indignada com isso. A indignação é grande e não há cultura do estupro no Brasil. Ainda que possa haver muitos estupros que têm de ser punidos, eu insisto. Né? Um país que tem 53 mil assassinatos, como tem o Brasil, a gente pode dizer que é uma cultura do homicídio aqui? Você já ouviu isso em algum lugar? Existe uma cultura do homicídio no Brasil? Não. 53 homicídios, aliás, o número superior de estupros. E ninguém fala em cultura do homicídio, porque seria ridículo falar em cultura do homicídio. Porque, evidentemente, o homicídio
tem a ver com a impunidade, tem a ver com a miséria, tem a ver com a falta de educação, tem a ver com a falta de saneamento, tem a ver com a falta de... E, sobretudo, tem a ver com a moral individual de quem mata. Como o estupro tem a ver com as condições de quem estupra. Não é? E não... Porque, veja só, é preciso não começar a confundir as coisas. Então, diz assim... se a mulher sai com uma saia muito curta, passa em frente a uma obra, só para pegar um caso clássico, né? Pegar um clichê, não é isso? Pegar um clichê. Uma saia muito curta, uma roupinha, não sei o que, passa em frente a uma obra e o cara assovia. Tem maluca que acha que isso é similar ao estupro. Não é? É? Não, não é. Não é. Mas o homem deveria respeitar. Tá bom, tá bom. É desrespeitoso, é mal educado, é não sei o quê. Tudo bem. Agora, disso fazer o salto para o estupro vai uma grande diferença. Vai, uma diferença gigantesca. Não tem nada, absolutamente nada a ver uma coisa com outra. Até porque o estuprador costuma ser sorrateiro. O cara que assovia não tem nada de sorrateiro. Né? Ao contrário, está até tentando se expor. Provavelmente, se a mulher voltasse e falasse, o que é o cara? Vamos lá? Ele foge. Entende? Então, vamos porque quando você fala cultura do estupro, começa com você, e o machismo que não permite que a mulher... Não, vamos botar as coisas no seu devido lugar. Ali se cometeu um crime muito provavelmente horroroso, que se punam as pessoas. Não é o único crime que se comete ali. Outros tantos são cometidos naquele lugar, porque, segundo sei, inclusive, segundo o testemunho dela, parece, o comando da operação toda estava com o narcotráfico. Com o chefe do narcotráfico. Né? E os outros crimes que se cometem ali? Punição severa, severíssima. Agora, sem essa de ficar querendo transformar essa hoje na grande questão brasileira, porque não é, e insisto, basta que se encontre alguns menores nesse grupo que nós vamos ver esse debate mudar de rumo. Porque aí o debate da maioridade ninguém vai querer fazer. Né? Então, aquele que tem 18, que fique lá 15 anos na cadeia. Mas o que tiver 17, no máximo 3, e se for comportadinho, no máximo 1. Não é isso? E aí ninguém vai querer debater. Então, vamos baixar a bola. Eu vou escrever sobre tudo isso, organizar esse debate, porque, de fato, é um debate muito irritante e que começou a tomar uma dimensão que absolutamente não se justifica. Por quê? Porque está se discutindo uma causa, não se está discutindo nem o crime, nem as pessoas que nela estão envolvidas. Tudo bem. Já tem texto no blog do Reinaldo Azevedo sobre isso. Reinaldo, são 21 horas e 38 minutos. Obrigado. Você volta na segunda que vem. Até mais. Muito bem, esse foi o Sem Edição. Ótima noite para você. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.